Eu quero agradecer, né, a oportunidade. Pastor Arthur nos concedeu a oportunidade. Deus abençoe o pastor Arthur. Deus abençoe os dirigentes dessa igreja também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. As irmãs lembrou agora? Estão rindo aí? Agora lembrou, irmão? Vamos lá. Vamos ler o versículo de número 4, 5, 6, 7, 8, 9. E depois 39. Vamos lá, versículo 4. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Outras versões dizem era necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Versículo 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Verso 9. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque ele mesmo, nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Coloca a tua Bíblia no assento. Só a tua Bíblia. Eu quero fazer um minuto de oração, não invalidando a oração dos irmãos, mas é que de costume eu costumo fazer uma oração de concordância. Eu oro e os irmãos repetem. Em nome de Jesus. Diga assim comigo: Senhor meu Deus e meu Pai, eu vim para te louvar, te engrandecer, porque o Senhor é o único digno de louvor, adoração, honra, glória, majestade e poder. Eu vim também para ouvir a tua palavra. Senhor Jesus, fala comigo. Coloca palavras nos lábios do pregador, que ele não venha dizer nada dele mesmo, mas que todas as palavras que saírem dos lábios dele sejam colocadas pelo teu Santo Espírito. Senhor Jesus, que nesta noite o Senhor venha, através da tua palavra, purificar, limpar, batizar, renovar, restaurar. Senhor Jesus, que a tua palavra venha e surja o efeito para a qual está sendo ministrado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos continuam crente, hein? Deram até 9h30 para eu pregar. Oh, glória. Os irmãos continuam crente. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, essa noite, Deus nos trouxe aqui com o intuito
de adorar Ô, glória. e de engrandecer o nome dele. Irmão, e o que eu sempre digo quando tenho a oportunidade de ministrar é que eu não me importo se você vai aplaudir, eu não me importo se você vai dar glória. Eu não sou aqueles pregadores que ficam incitando, ai que tem um anjo aqui, isso, aquilo, para você dar glória a Deus. Sabe por quê? Porque eu acho o seguinte, a glória, ela tem endereço. Quando você diz glória a Deus, o pregador já não tem nem que... Porque ela tem um endereço, glória a Deus. Então, se você glorificar, você vai glorificar a Deus. E se você deixar de glorificar, você vai deixar de glorificar a Deus. Então, eu não tenho nada com isso. Mas a Bíblia diz que o Senhor Deus é Espírito. E aonde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Então aqui você tem liberdade para dar glória a Deus, para falar em mistério, a hora que você quiser. Mas não é a fim disso que eu estou aqui hoje. Para que eu estou aqui hoje? Eu prego a palavra do Senhor Jesus Cristo, não para que as pessoas venham sair do culto da mesma maneira que entraram. O intuito de quando eu começo a ler a palavra do Senhor e Deus começa a me mostrar algumas coisas, o meu intuito é sempre que você leve a palavra no teu coração e ela te convença, através do Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E que através da ministração da palavra, nós possamos mudar o nosso modo de agir e de pensar e de falar, que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Porque, irmão, porque se nós viemos aqui e nós pularmos, falarmos em mistério, nós fomos arrebatados e nós saímos e continuarmos a viver da mesma maneira que entramos, de nada vale a palavra do Senhor. De nada vale a palavra do Senhor. O porquê, irmão? Porque a palavra de Deus, ela tem que produzir o efeito para o qual ela está sendo ministrada. Jesus não pregava e nem ensinava em vão. Jesus pregava e ensinava para que as pessoas se arrependessem, fossem batizadas, entendessem, sejam curadas e levassem aquilo que ouviu para frente até os confins da terra, para que o nome do Senhor fosse glorificado. E esse é o intuito da palavra de Deus. Eu estava meditando nesses versículos e Deus colocou algo no meu coração. Eu estava meditando nessa palavra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Eu gosto muito de pregar o Evangelho, por quê? Porque esse é o mandamento de Jesus. Porque se você for analisar, pastor Arthur, delicadamente, o ide de Jesus, ele não disse, ide a todo mundo e pregai a lei, a Torá. Ele não disse, ide a todo mundo e pregai os profetas. Ele disse, ide a todo mundo e pregai o Evangelho. E o que é o Evangelho? As boas novas, a nova aliança. Onde está o Evangelho? Mateus, Marcos, Lucas e João. Oh, glória. Se nós formos trazer uma mensagem bíblica, se nós somos realmente nascidos de novo da água e do Espírito, qual é a palavra que nós temos que levar? Qual é o ide de Jesus? É levar Jesus até as pessoas. E aonde está a vida de Jesus? Nos evangelhos.
de Mateus, Marcos, Lucas e João. É Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, e nesses 4 evangelhos, eu costumo dizer antes de eu ministrar, que eu gosto de falar mais de João, dos relatos de João e dos relatos de Mateus. Por quê? Não, tá? Porque Lucas e Marcos falaram apenas do que ouviram. Porque eles não eram discípulos de Jesus. Eles não acompanharam Jesus em terra. Agora, Mateus e o evangelista João, que não é o João Batista, ele é o mesmo João que escreveu a primeira, a segunda, a terceira carta, ou epístola de João, e também o livro das revelações do Apocalipse. Ele viveu com Jesus. E não só viveu, como era íntimo de Jesus. A Bíblia nos relata que Jesus separou 70 pessoas para andar com ele. Dessas 70, ele separou 12 para tratar com mais especialidade, com mais intimidade. Ele separou 12. Desse grupo de 12, ele separou outros 3, que era Pedro, Tiago e que ele tinha mais intimidade. Os 70 estavam com eles, mas não era todo lugar que os 70 iam. Às vezes tinha lugar que ele levava só os 12, e tinha lugar que quando ele chegava com os 12, ele falava: ó, agora vocês 9 ficam aqui, que a partir daqui só vai eu, Pedro, Tiago e João. Ou seja, é um grupo em particular. E desse grupo de 3, ele tinha um que ele amava mais, que a Bíblia diz que era João. João tinha mais intimidade. Quando Judas estava sentado na mesa e foi relatado que um havia de trair, a Bíblia diz que João encosta a cabeça no peito de Jesus e diz: Senhor, quem é? E Jesus revela somente a João. Ou seja, tem coisas, meu irmão, que só quem tem intimidade com Jesus é que vai entender. Tem coisas, irmão, que às vezes nós ficamos bravos. Ou às vezes o nosso parente, o nosso discípulo, será que ele não entende que Jesus está voltando? Será que ele não entende os sinais? Mas tem coisa que só vai entender quem tem intimidade. Não é todo mundo que entende o que Deus quer falar. E tem gente que entende só até um ponto. Depois daquele ponto, ele separa para um grupo de pessoas. E dentro desse grupo de pessoas, isso aqui não estava na mensagem, eu não sei porque Deus está mandando eu dizer isso. E depois daquele grupo de pessoas, ele separa outra parte apenas para um grupo menor de pessoas. E depois daquela parte, ele ainda separa um algo para uma pessoa especial. E essa pessoa é João. E às vezes, quem somos o João hoje? A Bíblia diz que quando Jesus morre, o véu do templo se rasga de cima a baixo e nos dá a possibilidade de entrar no Santo dos Santos. Ou seja, nos dá a possibilidade de ter intimidade com Ele. E João, ele relatando sobre a vida de Jesus na terra, ele começa a dizer que era necessário Jesus passar por Samaria. E João começa a relatar que durante essa passagem por Samaria, Jesus, ele se assenta no tanque, na beira do tanque de Jacó, que Jacó consagrou.
água do poço. E quando essa mulher aparece, Jesus diz para ela: dá-me água para beber. E quando ela olha, ela vê que ele era judeu. E ela diz: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou samaritana. Aí a Bíblia abre um parênteses, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Aleluia. Oh, glória. Irmão, quando eu li essa passagem, eu já vi diversos pregadores pregarem sobre ela. Mas eu tenho a responsabilidade de dizer, não que outras pessoas disseram, mas dizer realmente que o Espírito Santo, ele quer falar em cada momento a respeito disso. Aleluia. Irmão, e o que ele quer dizer conosco? Eu não quero pregar sobre a vida da mulher. Muitos pregadores pregam sobre a vida dela. Quando Jesus falou, que ia dar água para ela, e ela disse: eu vou te dar água, mas vai buscar o teu marido. Muitas pessoas pregam nessa parte. Não é sobre isso que eu quero falar. O que Jesus colocou no meu coração é essas palavras que estão em parênteses. Porque os judeus não se comunicavam, ou não falavam, ou não gostavam, ou não suportavam, ou não gostavam de olhar nem para o rosto dos samaritanos. Mas o porquê começou? Onde começou essa história? E o porquê é que isso aconteceu? A Bíblia nos relata que quando o rei Salomão morre, o seu descendente, que agora assume o trono de Israel, ele não é bem quisto pelo povo de Israel. E ele diz que iria dobrar as leis, que ele iria dobrar a servidão do povo. E o povo agora se rebela, e uns ficam com ele e outros partem para outra tribo. Ou seja, o reino foi dividido entre o reino do norte e o reino do sul, ficando só a tribo de Judá e Benjamim, quando sendo o reino de Judá, e as outras 10 tribos, o povo de Israel. O povo se dividiu em duas partes, em 2 reinos, e cada um tinha um rei. Só que o povo estava dividido, separado, mas só que os 2 povos eram povos de Deus. Tanto o reino de Judá quanto o reino de Israel eram escolhidos do Senhor. Mas a Bíblia relata que no decorrer do tempo, o exército sírio ou assírio, que dá na mesma, é a mesma coisa, ele se levanta contra Israel, contra as 10 tribos. E ele vai e toma cativo essas 10 tribos e leva para morar no cativeiro. Agora seriam escravos, homens, mulheres e criança do povo assírio. E dentro desse cativeiro, a Bíblia nos relata que o povo de Israel começa a pegar os costumes do povo da onde eles estavam vivendo. E eles começam a se misturar. Os homens sírios pegaram mulheres de dentro do povo de Israel e tomaram por mulheres e tiveram filhos com
com elas. E isso era uma das proibições que o povo de Deus tinha, irmão. Deus nunca induziu um servo dele ou uma serva dele casar com alguém que tem uma fé diferente. Porque foi isso que induziu Salomão à queda. Salomão era o homem mais inteligente do mundo. Mas quando ele toma mulheres que não adoravam o Senhor Deus, ele cai. Então, meu irmão, às vezes aqui, nós não temos nenhum jovem, só tem aquele jovem ali. O resto aqui são jovens idosos, né? Os nossos filhos, os nossos netos, nós não temos permissão para autorizá-los a casá-los com pessoas mundanas. Se você tem pedido resposta a Deus, será que é de Deus esse noivado? Será que é de Deus esse namoro? Será que é de Deus esse casamento? A Bíblia nos relata que Deus não induz nem o filho dele a casar com uma pessoa mundana. Eu tenho certeza que Deus está falando com pessoas aqui. Irmão, e quando nascem agora os filhos dos assírios, misturado com o povo de Israel, aí nascem os chamados samaritanos. Ou seja, um povo de Deus, um povo que é ainda a descendência do povo de Deus, mas misturado com a descendência do povo mundano. É um povo que tem costumes de adorar a Deus, mas também tem costumes mundanos. É um povo que perdeu a pureza da lei de Deus. É um povo que perdeu, que já não suporta mais, como Paulo disse, a carta de Timóteo. É um povo que já não suporta mais essa doutrina. Mas começou a viver segundo os costumes do povo assírio. E aí, o que o povo de Judá, do reino de Judá, fez, pastor Arthur? Ele começou a se separar. O reino de Judá, os judeus, eles começaram a olhar a descendência do povo samaritano com outros olhos. E já não cumprimentavam mais. Eles já não conversavam, não se comunicavam mais. Só que o povo samaritano, ele ainda tinha algo em favor deles. Sabe o que era? Eles não eram idólatras. Eles perderam a pureza dos costumes, mas não deixaram de adorar o Senhor. Eles perderam porque conviveram muito tempo com pessoas que não tinham o ensinamento bíblico, que não tinham o ensinamento da lei. Mas eles não eram idólatras. A prova disso é que a mulher fala assim para Jesus: Jesus, os nossos pais dizem que temos que adorar neste monte, que é o Monte Gerazim. Porém, os vossos pais dizem que é em Jerusalém. E Jesus olha para ela e diz assim: virá um tempo, e esse tempo já chegou, em que nem aqui em Gerazim e nem em Jerusalém vocês vão adorar.
Mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Deus, que maravilha. João relata que era necessário Jesus passar por Samaria. Mas por quê? Creio, Deus. Aleluia. O porquê que era necessário Jesus passar por lá? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus agora, ele vem para quebrar essa rotina de cara virada um para o outro, irmão.